Então tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar no nosso coração. Está aqui o evangelista Jean, que vai estar pregando a palavra de Deus essa noite. Deus vai usar com poder e grande glória. A oração foi direcionada já para a mensagem. Eu quero apenas pedir à igreja inteira que fique de pé agora. Você vai levantar para cima as duas mãos, isso, as duas mãos para cima, isso, as duas mãos. E você só vai parar de bater palma quando o evangelista Jean falar amém. Pode louvar o Senhor Deus com as suas palmas bem forte. Amém, 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 amém. Irmãos, vamos ter que ir muito rápido hoje, porque eu tô com pouco tempo aqui, que o pastor tem que fazer uma oração ainda. Eu queria que todos abrissem sua Bíblia. Eu já vou tirar aqui porque vai esquentar hoje. Não é para mim estar aqui, é para mim estar em outro lugar. Hoje é para estar um pregador aqui dos Gideões Missionários, um amigo meu, Jean Vieira, homem de Deus, já pregou em outros países já, um jovem de Deus. Queria que todos abrissem sua Bíblia em João 7, versículo 38. Segunda-feira estará aqui, dia 22, João 7, 38. Eu vou pular algumas partes, mas eu creio que o que é importante para o teu coração hoje vai ser editado, vai ser colocado. Glórias a Deus. Aleluias. Todos acharam, irmãos? Amém. Vou estar lendo aqui então, João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Queria que todos fechassem seus olhos agora. Todos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, estou aqui porque o Senhor quis, o Senhor me trouxe. Senhor, que aquela pessoa que ainda não entendeu o que é o Evangelho, aquela pessoa que ainda não entendeu o que é a cruz, aquela pessoa que ainda não entendeu o que é o céu e o inferno, Senhor, que hoje pelas minhas palavras que o Senhor vai colocar aqui, possa colocar, Senhor, fogo, Senhor, e que as pessoas que ainda não se rendeu ao teu Evangelho possam hoje aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador. E aquelas pessoas que estão desgastadas, que estão cansadas, hoje o Senhor possa trazer cura para a alma, o Senhor possa trazer um renovo hoje, e que em nome de Jesus nós todos possamos sair daqui cheio do teu Espírito Santo. E quem crê diz amém. Possa sentar, igreja. Essa palavra, essa mensagem é algo que eu trago sempre para outras igrejas, e o Senhor pediu, colocou no meu coração para me trazer hoje para aqui. Quem crê em mim, como diz as Escrituras? Quem crê em mim, como diz as Escrituras? Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo naquela época, quando ele estava aqui em carne, dizendo aos seus discípulos: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rio de águas vivas. O que significa, irmãos? Água viva significa Espírito Santo. Sim, hoje eu vim falar de Espírito Santo para a igreja. Vim falar do Espírito Consolador. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é tudo. Eu posso perder esse relógio. Ontem eu fui assaltado, posso perder meu celular, posso perder tudo. Mas os ladrões não roubou de mim o Espírito Santo. Você pode me roubar tudo, mas daqui, ó, não tira, porque é o Espírito Santo de Deus. Não é com ouro, não é com prata, não é com relógio, não é com casa. Pode ser o presidente do Brasil. Se ele não se ajoelhar e dobrar diante a cruz, não tem o Espírito Santo de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rio de águas vivas. Hoje eu venho te dizer que existem 3 tipos de pessoa aqui na terra. O primeiro tipo de pessoa é terra seca. Segundo tipo de pessoa, lagoa. Terceiro tipo de pessoa, rio. Existem 3 tipos de pessoa aqui nessa terra. E quem é você? Terra seca, lagoa ou rio? Nessa terra não vai passar disso. Ou você é terra seca, ou você é lagoa, ou você é rio. Uma coisa você já sabe:
que alguma desses três você é. Mas quem você é? Vou estar explicando aqui. E creio no Senhor Jesus, que hoje você venha a ser um rio. E se você sabe que não é um rio, hoje você vem aceitar Jesus como Salvador, Pai, que você venha sair daqui como um rio. Em nome de Jesus. Primeiro, quem crê em mim, como diz as Escrituras, primeiro passo para você ser um rio de água viva, primeiro passo para você ter o Espírito Santo dentro de você, você tem que crer. Estava eu, pastor, em 2010, voltei de um congresso, jovens todos cheios do Espírito Santo. Acordei, fui na banquinha da minha mãe, porque minha mãe é humilde, vende DVD em frente a uma padaria. E nisso tinha um casal comprando DVD. E a esposa dele estava comprando DVD evangélico. E ele comprando filme. Nada contra quem assiste filme. Mas só que ele falou assim com a esposa dele assim: amor, não compra essas porcaria não. E é tudo DVD evangélico que ela estava comprando. Aí eu olhei assim para ele e falei assim: mas por que isso daqui é porcaria? Ele falou assim: porque eu sou Tomé. Eu tenho que ver para crer. Eu falei assim: não, mas por que isso daqui é porcaria? Porque eu sou Tomé. Só eu vendo que eu creio. Eu falei com ele assim: então você não acredita em Deus? Ele: não. Eu falei assim: é, rapaz, não é Deus que tem que provar para você que Ele existe. O dia que você provar para Deus que você é digno de ter Ele, Ele prova para você que Ele existe. O dia que você mostrar para Deus que você pode receber a presença do Espírito Santo, Ele vai descer aqui na terra e vai falar: eu estou aqui, eu estou aqui, eu existo. Ah! Quem crê na glória a Deus? Quem crê na glória a Deus? Quem crê na glória a Deus? Eu vim de São Paulo, tô cansado, andei a pé, vim na chuva, hoje eu vou falar tudo que Jeová mandar. Primeira coisa, você tem que entender: quem crê, bem-aventurado és tu que está aqui. Porque de uma maneira não, você crê. Por mais que você venha hoje no culto e você não assista, você não acredita que Jesus está aqui, você crê, porque você veio. Você acha que foi que você veio por causa da sua esposa? Você acha que você veio por causa que ia ficar em casa sozinho na chuva? Não, você veio porque Deus te trouxe aqui. Segunda coisa, primeiro passo: quem crê em Jesus, quem crê em mim, quem crê em Deus. Segundo passo, como diz as Escrituras, que eu aprendo com isso, que você, para crer em Deus, você tem que crer, mas não basta somente crer. Você tem que crer como diz a Bíblia. Não basta você crer em Deus na sua opinião. Não basta você crer em Deus conforme o pastor Marco Antônio fala. Você tem que crer em Deus, não é conforme as igrejas falam, mas sim como a Bíblia diz. Para de você achar que Deus é da forma que você pensa. Deus é da forma que está escrito. Para de você achar que Deus te aceita, que Deus vai estar aonde você frequenta, que Deus vai gostar de você fumando, de gostar de você bebendo, de gostar de você se prostituindo. Deus ama você, mas Ele odeia o teu pecado. Quem crê, para você ter o Espírito Santo, você pode pensar assim: hoje eu vim aqui para me buscar uma bênção, e vai buscar o Espírito Santo. Hoje eu vim aqui para buscar um carro. Você pode até sair daqui com Deus te abençoando com o carro, mas antes Ele vai te encher você dele. Ele vai te encher você dele. Levanta a tua mão. Ele vai te encher você dele. Você vai sair daqui cheio de Deus. Você vai sair daqui cheio de Deus. Você vai sair daqui cheio de Deus. Adora a Deus, adora a Deus. O primeiro tipo de pessoa que existe aqui nessa face da terra são os terra seca, aqueles que não crê na verdade, como aquele que teve que levar uma daquela, aquele que estava na banquinha da minha mãe, porque não acredita em Deus, acha que a gente vimos do macaco, acha, não
sei o que ele acha, mas ele não crê em Deus. É terra seca. E para você ser cheio do Espírito Santo, como Jesus disse em João 7,38, como é um rio? O rio contém a corça e contém a água. Nós somos a corça. E o Espírito Santo é a água viva. Quando eu falo que as pessoas que não creem em Jesus, não creem em Deus, é terra seca, porque ele é apenas a corça, é apenas o corpo, a carne, o osso e o sangue. Falta o Espírito Santo, falta a água. Por isso que é uma terra seca. Segundo tipo de pessoas aqui na terra são os lagoas. Quem é o lagoa? As pessoas que já veio aqui na igreja, as pessoas que já foram batizadas, pessoas que já foram batizadas até com o Espírito Santo. Por quê? Você acha que o Espírito Santo saiu de você? Saiu não. Mas tem duas circunstâncias. Eu estou com o meu relógio aqui. Eu estou carregando ele, mas não estou sentindo ele. Mas desde a hora que eu pego ele, eu sinto ele. Você que desviou da igreja, eu te falo com toda certeza, o Espírito Santo não saiu de você. Mas infelizmente, por motivo dos pecados, você não consegue sentir mais ele. Ele não saiu de você, mas o problema é que os seus pecados impedem de você sentir a ele. A tua desconfiança de vir aqui, levantar tua mão e aceitar a ele, não é a igreja, não é o pastor, e sim a ele, impede de você sentir ele. Tem muita gente que fala assim: eu tenho que sentir para me adorar ao Espírito Santo. Não, começa a adorar a ele, aí sim você vai sentir a ele. Os lagoas só tem peixe pequeno. E também tem uma coisa, pastor, tem muito lagoa que não saiu da igreja não, está dentro da igreja, está atrapalhando o pastor. Tem muito lagoa que envolveu com o pecado da fofoca, pecado da mentira, e está aqui dentro, atrapalhando o crescimento da igreja, dando mau testemunho. Os lagoa, alguém já foi beber água em lagoa? Nunca vi uma pessoa ir na lagoa beber água. Só bebe água onde? No rio. Alguém já foi lavar roupa na lagoa? Não, porque a lagoa é suja. Ninguém chega na lagoa, vou lá lavar uma roupa. Não vai, porque sabe que a lagoa é suja. Por isso que tem muito tempo que ninguém aceita Jesus na tua frente. Por isso que tem muito tempo que ninguém levanta a mão e fala: eu quero ser Jesus. Por isso que tem muita gente no seu serviço que não aceita Jesus, mesmo sendo seu amigo, sendo seu companheiro, não aceita Jesus. Porque você é uma lagoa. É lagoa. Precisa purificar as águas. Precisa voltar a purificar as águas. Precisa tirar o barro. Porque tirando o barro, a água fica limpa, fica branca. Lagoa não entende que ovelha já é ovelha, pastor já é pastor. Não, o pastor às vezes está dando cambalhota, pulando aqui, fazendo de tudo para a igreja estar cheia. E muitos, da casa para a igreja somente, não evangeliza mais, não busca mais, não corre atrás mais. E às vezes quando fica fraco, fala assim: pastor, a culpa é que eu fiquei fraco e ninguém foi lá em casa me buscar. Mas quando você estava em pé, você foi atrás de alguém buscar também? É isso que eu vim falar. Ei, lagoa, hoje meu Deus vai tirar esses barros e a tua água vai ficar limpa de novo. Não importa o que você fez, se você crer, você vai sair daqui um rio. Lagoa está sem sonho. Você está sem sonho, você não cresce mais. E tem uma coisa, pastor: água parada dá dengue. Olha o tanto de demônio que está rodeando. Olha o tanto de demônio que está aprisionando tua família. Está perdendo o carro, está perdendo a casa. E se puder, vende até o sapato. Está perdendo tudo. Casamento, já está até com desculpa para separar. Porque a água está parada. Não faz mais a obra. Terceiro tipo de pessoa que existe na face da terra, e é a última, que é o rio. Pessoas que são rio. Eu comecei a estudar a história, porque a história do primeiro século da igreja,
Comecei a estudar onde? Na época que Jesus estava vivo, e quando Jesus falou a respeito, comparou o Espírito Santo com o rio. Por que eu fui estudar isso? Porque se Jesus estava comparando o Espírito Santo com o rio, eu queria saber o que o rio representava naquela época. Quero que você entenda uma coisa. O rio que ficava na cidade, a cidade é valorizada. Eu quero entender uma coisa. Entenda uma coisa com isso hoje. As pessoas que são cheias do Espírito Santo, quando você está dentro da igreja, a igreja é valorizada. Quando você está no serviço, o serviço é valorizado. Aonde você estiver, o local vai se valorizar, porque você está lá. Aonde você está, o demônio não pode tocar, porque lá é valorizado. Lá tem um rio que é você. Graças a Deus. O relógio está contra mim. Esse relógio é lagoa, terra seca. Terceiro tipo de pessoa, que é o rio de água viva. O que o rio também representa? Rio, pastor, tem peixe. E no cristianismo, o que peixe representa? Almas. Significa que se você é um rio de água viva, Deus tem almas para você. Deus colocou almas para tu ganhar. Deus colocou almas. E detalhe, Deus vai pedir essas almas. Deus vai cobrar essas almas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagina o tesouro que Deus colocou na tua mão para tu cuidar. Por isso que eu falei, ovelhas é ovelha, pastor já é pastor. Você precisa ganhar alma, você precisa correr atrás. Creia, saiba disso que Deus colocou. Não importa o tamanho do seu nível espiritual. Se você aceitou a Jesus Cristo, se você crê que o Espírito Santo está dentro de você, você tem que entender que você tem que ganhar a alma. Tem pessoas que dependem de você para falar, para ouvir o Evangelho. É muito forte isso que eu vim falar hoje. Porque quando eu vim aqui, eu quero ver que pelo menos cada um poder falar, eu ganhei 5, eu ganhei 10, eu ganhei 15, eu ganhei 20, eu ganhei 30 almas para Jesus. Outra coisa também, agora vamos falar do rio. Toda pessoa gosta, ainda mais na época mais antiga, de chegar e beber água no rio, porque a água são limpas. O que é? É você estar lá na sua empresa, a pessoa chega e fala assim, me fala um pouquinho de Deus mesmo. Como que é esse Jesus mesmo? É você estar na sua casa, sua mãe, seus irmãos te perguntar, fala um pouquinho de Jesus. Como que é ser crente? Como que é ser cristão? É isso, as pessoas estão vindo para beber água. E quem tem a água, você que pode dar para a pessoa. Só quem tem água para dar para o outro aí. Só quem tem água para oferecer. Só quem tem água para oferecer. Glorifica o nome de Deus, porque você pode falar de Jesus. Você pode falar de Jesus. Você pode anunciar o nome de Jesus. Pastor, agora vai um lagoa falar de Jesus para você ver. Você todo cheio de barro, querendo falar de Jesus para mim? Tô fora. Eu não bebo da tua água. Por isso que muitas vezes, muita gente não vem na igreja por causa de lagoa. Outra coisa também, rio. Lavar roupa. Muitas pessoas vão aonde? No rio para lavar roupa. Eu determino que todo aquele que é um rio de água viva hoje, vai chegar muitas pessoas para falar assim, eu quero aceitar Jesus, e que meus pecados ficam para fora. Deus vai colocar pessoas para poder levantar a mão e poder falar, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero largar o vício, eu quero largar o pecado, porque você é um rio, e Deus vai te usar para as pessoas ser limpas. Tem pessoas que no portão da minha casa aceitou a Jesus Cristo. Eu não estou falando isso porque eu não sou bom, eu sou pecador, mas eu escolhi largar tudo e ser um rio de água viva. Outra coisa também, a Bíblia fala que em Gênesis, quando fala do Espírito Santo, a primeira área que o Espírito Santo está fazendo, está correndo sobre as águas. Ele está correndo sobre as águas, ele está andando em alta velocidade sobre as águas. O que significa? Se a gente tem o Espírito Santo, a gente deve ser imitador do Espírito Santo. E quando fala do Espírito Santo, pela primeira vez, é uma característica dele. E qual é a característica dele? Ele está em movimento. O que significa? Se você é um rio, você deve estar culto da segunda, culto da quarta, culto da quinta, culto da sexta, culto do domingo, culto do sábado, monte, oração, jejum, movimento. Porque água parada é lagoa.
Agora você vai entender isso daqui. Essa é a única pregação minha que eu falo mal do pescador. Por quê? A única pessoa que toma o peixe do rio, é o pescador. E se você é um rio, você tem peixe. À medida que você fica parado, fica mais fácil para o Satanás vir com o barquinho dele, colocar a varinha dele, porque você está parado e não está fazendo a obra de Deus. E nisso Satanás está lá, está pescando as tuas almas. Porque você está parado, Satanás está pegando suas almas. Você está parado. Agora pergunta se pescador gosta de ir em rio que tem água corrente. Não gosta. Ele não gosta. Ele procura não ir porque a água é tão corrente, é tão rápida que o barco vai para um lado, vai para o outro. Ele não consegue pescar. Ele não consegue pescar. E detalhe, passa muitas vezes no jornal que um pescador morreu afogado porque a água estava numa velocidade muito grande e o barco tombou, ele morreu afogado. Eu determino que as tuas águas vai ser corrente. Eu determino que o teu rio vai... Glória a Deus, dá glória a Deus. Só quem vai ficar mais rápido hoje. Só quem vai ficar mais rápido hoje. Só quem vai ficar mais rápido hoje. Glória a Deus. Mas todo rio que tem água corrente tem uma plaquinha, pastor, avisando que não entra. Tem uma plaquinha. Se você vê um rio perigoso, vai ter uma placa lá escrita assim: favor, não entre, rio de águas correntes. Eu determino que pelo nome do Senhor Jesus, todo aquele que é um rio de água viva, vai derramar na tua testa, com letra de sangue do Senhor Jesus, escrito: não entre, Satanás, aqui é água corrente. Deus, determino, aqui na porta da igreja vai ter uma placa: não entre, Satanás, aqui é rio de água corrente, essa igreja trabalha. De águas vivas, tem sonhos, tem promessa. Essa Bíblia aqui, ó, tem mais de 30 mil promessas para a tua vida. É rosa, não é? Mas tem promessa para a tua vida. Tem promessa também escrita e tem promessa também verbal, quando Deus usa outra pessoa para te entregar algo de Deus. E nisso eu já te entrego um testemunho, pastor, que Deus te usou. Há 2 meses atrás, eu fui no culto lá do Vila Cristina, onde seu pai pregou, e fui com o pensamento de desistir de pregar. Fui com o pensamento de desistir. Teve até uma festa lá, foi densa. E eu estava falando com Deus: Deus, a partir de amanhã eu vou procurar um emprego para mim. Vindo um emprego, no mínimo, para mim ganhar R$2.000. E eu vivendo pela fé, e estava num momento difícil. E vindo um emprego de 2.000, 1.500, tudo, só emprego bom, emprego ótimo, ganhando muito bem. E eu negando o emprego por causa do meu chamado. Eu largando o emprego porque Deus me chamou para me ganhar almas. Eu só negando. Muita gente da minha família me chamando de vagabundo. Isso há 2 meses atrás. Eu fui na igreja com o pensamento assim: continuo crente, mas não faço a obra de Deus mais. Continuo crente, mas estou parado. Fui com esse pensamento. E eu estava lá falando com Deus: Deus, a partir de amanhã eu vou fazer um currículo, e na primeira empresa que me ofereceu um salário de 2.000 para cima, porque estava só vindo salário assim, eu vou pegar o primeiro salário de R$2.000 para cima. Porque também tem uma coisa: estava vindo também essas ofertas, não é nem tanto Satanás, porque eu planto, então eu colho também. E o que era? Eu estava com esse pensamento, estava triste, estava desanimado, ia continuar crente, mas não ia pregar mais. O Senhor levanta, pega o microfone e fala: missionário Jean, levanta tua mão. Nisso eu já comecei a chorar, pastor. E o Senhor falou assim comigo assim: ainda esse ano Deus vai te levar para outras terras. Prepara, arruma tua mala, porque o Deus que te prometeu é o Deus que cumpre. Calma, só mais um pouquinho para dar glória. Tomei essa palavra porque eu sou rio. Deus, falei com Deus: Deus, a partir de hoje eu posso passar uma miséria, mas eu não largo o meu chamado. Fui para casa, continua a piadinha: ó o vagabundo, ó que não gosta de trabalhar, ó que não gosta de fazer nada. Quando eu menos esperei, fui para São Paulo. Tenho agenda para Curitiba, tenho agenda para Mato Grosso do Sul, e dia 2 de novembro estou indo para Brasília, porque Ele é Deus, se Ele prometeu, Ele cumpre.
Pastor, me dá um abraço. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Igreja, muitos lagoas, muitos terra seca, por estar sendo aprisionado por causa de demônios, por causa de pessoas também, não só demônios, mas pessoas também que estão loucas, começa a destruir tua vida. Eu costumo dizer que hoje em dia tem muito quando a pessoa ela própria se mata, como que é? Suicídio, tem muito suicídio que por trás não é um suicídio, foi um homicídio, porque tem pessoas que ficam falando tanto no ouvido dela, fica destruindo tanto ela, que ela acaba se própria se matando. Se fosse por ela mesma, ela não se matava, mas teve um infeliz que estava lá atrás falando dela, destruindo ela, e ela foi si própria se matou. Mas a culpa nem foi tanto dela, foi mais da outra pessoa que destruiu os sonhos dela. Quer te dizer algo? Se você não está conseguindo sonhar mais, se você não tem uma perspectiva, um sonho de crescer mais na vida, de sonhar com o teu ministério, de sonhar em ter, não ser rico, mas ter uma condição boa, se você não consegue sonhar em ter mais carro, ter um emprego bom, significa que veio demônios, veio pessoas e começou a transformar você em lagoa. Começou a transformar você em lagoa. E assim eu começo a falar um pouco de Davi. Davi foi ao ribeiro. Quem conhece a história de Davi e Golias? Todo mundo não conhece? Davi foi ao ribeiro, buscou 1, 2, 3, 4, 5 pedras para matar Golias. Mas eu fico pensando, por que Davi pegou 5 pedras, se somente uma ele matou Golias? Porque ele sabia que ele foi escolhido por Deus, e ele sabia que se errasse a primeira pedrada, ele tinha a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Quem é escolhido por Deus não pode desistir. Você, cadê tuas pedras? Isso que eu vim te falar, cadê as tuas pedras? Se você errou a pedra no Golias, Deus tem mais pedra para te dar, para você tacar nesse Golias, porque seu Golias está de pé. Prepara, Davi, levanta, mata esse Golias. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai deixar Golias lá falando, traga um homem, traga um homem? Deus foi tão fiel com Israel que mandou uma criança. Eu te falo uma coisa, se você é um rio de água viva, dá glória a Deus que hoje vai pôr pedras na tua mão para você derrubar esses Golias, esses demônios que estão atrapalhando a tua vida. Mas se você não é um rio de água viva, você tem que vir aqui na frente, se ajoelhar, dobrar diante a majestade, diante a sabedoria, a glória de Deus, e Deus vai te transformar num rio. E nisso Ele vai te dar pedras para você matar esse gigante. Se não, irmão, Davi sem pedra não mata gigante. Se você é um rio, Deus vai te pôr pedras para você matar esse gigante. Se as tuas pedras acabou, Deus vai te dar mais. Agora, se você é uma lagoa, vem aqui que Deus vai te transformar primeiro em rio, para depois Ele matar teus gigantes. Agora uma coisa eu imagino, em 1 Samuel 17:43, relata que quando Davi estava diante Golias, Davi estava carregando um cajado, um alforje e 5 pedras, diante Golias, diante o gigante. E quanto mais Davi ia aproximando de Golias, Golias disse assim: eu sou algum cão para você vir a mim com paus e pedras? Davi foi guerrear contra Golias. Ele não foi como soldado, ele não foi como rei, ele não foi como guerreiro. Davi foi contra Golias como pastor. E quando eu comecei a estudar a história naquela época, os cães naquela época, porque Golias disse: eu sou algum cão para tu vir a mim com paus e pedras, porque Golias se irou, porque quando Davi veio matar ele, veio contra ele, Golias veio sem espada, sem escudo, veio só com pedras na mão.
E nisso Golias se irou e falou: sou algum cão para tu vir a mim com paus e pedras? E quando Golias falou que é cão, eu procurei estudar a história dos cães naquela época. Os cães naquela época, pastor Marco Antônio, igreja do Senhor, os cães naquela época não é cão que ficava dentro de casa. Os cães naquela época eram tudo cão selvagem. Os cães naquela época não ficavam dentro de casa. Os cachorros daquela época ficavam na floresta. Tanto é que quando Jezabel morreu, quem foi que comeu Jezabel? Quem foi que comeu? Foi os cães. E Davi, como que é pastor, o que mais Davi sabia matar não era nem leão e nem urso. O que Davi tinha facilidade de matar era cão, porque os cães naquela época era pior que lobo para matar as ovelhas. Então o que Golias estava falando com Davi? Eu sou um cão. E Davi estava indo como ele, como pastor. E o que mais pastor consegue matar, o que mais pastor mata, é cão. Golias estava falando para Davi: eu sou cão. E Davi é o que? Pastor. Não importa o tamanho do seu gigante, Deus vai colocar ele do tamanho da sola do seu pé para você pisar na cabeça dele. 1 Samuel 16, versículo 13, fala que o Espírito do Senhor entrou na vida de Davi, assim como o Espírito do Senhor entrou na minha vida e na vida da igreja. E o que aconteceu? Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus. E o que é a igreja? Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, foi batalhar contra Golias. Nessa mesma história, em 1 Samuel 17, versículo 43, depois que Golias fala isso com Davi, que sou algum cão para tu vinhas a mim com pau e pedras, Golias também fala assim. Não, Golias não, mas se o escritor da Bíblia fala assim: e Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E nisso, na Bíblia não fala qual é os deuses que Golias amaldiçoou Davi, mas eu estudando a história de Golias, a história dos filisteus, eu pude entender que Golias adorava no mínimo 4 deuses. Primeiro deus Dagon, segundo deus Assirá, terceiro deus Saxpá e a deusa Assirra. Assirra, Saxpá, Dagon e a 4 deuses eu não me lembro. Deixa pra lá. Mas é 4 deuses. E o que fala? Golias amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Existem 2 tipos de luta aqui nessa terra. Primeira luta, a luta carnal, Deus não intromete. Se você tem preguiça para trabalhar, o pastor pode orar o tanto que for, Deus não vai fazer nada, porque você precisa ser trabalhador. Se você não ama a sua esposa, eu não estou falando a espiritual não, estou falando no carnal. Se você não tem amor pela sua esposa, é difícil às vezes Deus fazer algo, porque você tem que amar a tua esposa. Mas também tem as lutas espiritual, e é nessa que Deus age. E que Golias falou com Davi? Pelos seus deuses. Golias, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Então, a gente sabe de 2 simbolismos. Davi, no Salmo 23, falou assim com Deus assim: o Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Golias tinha, no mínimo, 4 demônios que adoravam. Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Golias carregava demônios. Quando as pessoas por lá de fora olhou para Davi, olhou para Golias, as pessoas por lá de fora, até o rei Saul, o que eles estavam vendo? Uma criança contra um gigante. Mas como que Golias chamou o espiritual para a batalha? Quando Golias falou assim: pelos seus deuses amaldiçoa a Davi, assim também o Deus de Davi, o Espírito Santo, intercedeu por Davi. E o que Davi falou com Deus? O Senhor é o meu pastor. Então dentro de Davi tinha um quê? Um pastor. E o que os demônios são simbolizados na Bíblia, pastor? Cão. Então, por fora é uma criança contra um gigante, mas por dentro tinha um pastor que é acostumado a matar o quê? Cão. Eu te falo uma coisa: você tem o Deus Todo-Poderoso dentro de você. Você tem o Deus que pode quebrar toda a muralha. Você tem o Deus que pode jogar qualquer objeto por fora. Qualquer demônio ele pode destruir. E
as pessoas que estão te atrapalhando, que estão querendo ver você por baixo, e tem pessoas às vezes que querem ver você até cometer um suicídio. Infelizmente as pessoas não estão com Deus, porque quem quer o mal da outra não está com Deus. Eu determino uma coisa: não importa se você não tem dinheiro, não importa se você não tem força, não importa se você não tem status, não importa se você está passando fome, não importa se você está desempregado, se você tem o Espírito Santo de Deus, não importa quem está na tua frente, o Espírito Santo de Deus vai destruir tudo que tiver na tua frente, para você batalhar e poder dizer: só o Senhor é Deus, somente Ele vive, Ele é o meu Deus, o Espírito Santo. Igreja, eu não vou fazer o apelo, eu vou deixar isso para o pastor. Se caso o pastor sentir de fazer o apelo, eu vou deixar isso na responsabilidade do pastor. Mas eu vim te dizer algo: eu não falei inglês, eu não falei em hebraico, eu não falei em nenhuma outra língua, eu falei no teu idioma, eu expliquei da maneira mais certa. E você sabe que existem 3 tipos de pessoa. Se tu não é terra seca, e se tu não é lagoa, você pode glorificar o nome do Senhor à vontade. Mas se tu é lagoa, eu vou falar porque eu não tenho medo. Antes de encostar em mim, tem o Espírito Santo em mim. Eu vou falar porque eu não tenho medo. Se tu é terra seca, ou se tu é lagoa, vem aqui na frente, aproveita a chance, porque um dia, eu não sei qual, pode ser até hoje, o meu Deus vai vir, vai buscar a tua igreja e vai levar para um lugar onde que não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter mais dor. E se tu não vigiar, tu vai ficar. Se tu não tomar uma posição e falar: Deus, eu quero me libertar disso, Deus me dá força, tu vai ficar. Então, se tu se sentir uma terra seca, se tu se sentir uma lagoa, vem aqui na frente. Mas isso eu vou deixar para disposição do pastor. Primeiramente, queria agradecer a igreja. Estou muito honrado de estar vindo aqui. Eu amo essa igreja, amo o pastor, que é homem de Deus. E esse é um dos poucos que eu posso falar assim, ó: esse daqui é homem de Deus. Não toca nele não, se não toca em mim, porque é homem de Deus. Essa igreja aqui, eu falo: pode vir aqui, pode congregar, porque esse pastor aqui é sincero. Eu vejo quando o cara é sincero, quando eu estou sozinho com ele. E muitas das vezes que eu podia fazer algo errado, é porque eu vou fazer o certo. É homem de Deus. Tem seus erros? Tem, mas é homem de Deus. Então, igreja, congrega aqui, vem aqui. E se você crê, aceita esse Espírito Santo que é lindo e maravilhoso. Pastor, obrigado pela oportunidade. Eu te amo em Cristo Jesus.